amigos! Eu sou a Keila. Eu sou a Luana. Eu sou a Pan. E eu sou a Ali. E no vídeo de hoje nós viemos dar pra vocês dicas de livros que vocês podem ler em uma noite. Ou seja, aqueles livros que você não dorme, que você não come, que você não faz nada, você lê, você vive o livro até ele acabar. Ele fica te prendendo lá, você fica lá com os olhos sangrando, ardendo, mas não consegue largar simplesmente porque o livro está muito bom. É que tu leu tanto que quando tu fechou, ele fica vendo as letras ainda assim, porque tu leu demais. Não sei se aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, é horrível. Eu acho que os amigos já entenderam. Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal Literamigas, é a primeira vez que você está vendo nós quatro. Nós somos 4 Literamigas, nem sempre gravamos juntas, às vezes uma grava um vídeo separado, às vezes a gente grava tudo junto. E quando a gente grava tudo junto, pode dizer que é muita bagunça que vem por aí, mas às vezes vem informações importantes também. Então, já que vocês... Então já deixa seu like aí pra gente, já compartilha esse vídeo também, comenta se quiser, comenta agora nesse vídeo, comenta no final, comenta o horário que você quiser. Mas não deixe de deixar seu comentário, tá bem? Tá bem. Vem conferir! Bem, gente, é muito difícil acontecer isso comigo, de pegar um livro e ficar tão presa nele que eu não paro pra fazer outra coisa. É muito difícil mesmo, mas aconteceu e eu vou mostrar pra vocês quais foram esses livros, então, que me prenderam pra caramba. O primeiro deles foi o Milésimo Andar, que é um livro relativamente grosso, ele tem quase 400 páginas e eu geralmente leio bem devagar, mas esse livro aqui eu não consegui largar e eu só fui dormir, acho que era umas 5 e pouco da manhã, depois que eu terminei de ler, porque eu não aguentava mais não saber o que ia acontecer. Pausa para salvar o tripé. Gente, eu não sei se... Eu vou contar uma história muito triste agora. Compre o nosso link da alma. Vou contar uma história bem triste antes de continuar falando do livro. O nosso tripé, ele tá manco. Então, às vezes, ele tá parado e ele vai... Que foi o que aconteceu agora e eu fui correndo salvar o tripé, porque eu tenho superpoderes e um super reflexo. Então, compra no link da Amazon pra gente comprar um tripé novo. Porque quanto mais vocês nos ajudarem, melhor nós ficaremos. Salve o nosso filho. De nada, meninas. Bem, esse é o primeiro livro de uma trilogia que se chama O Milésimo Andar. E essa é uma história futurista que se passa em 2118, onde as pessoas moravam em prédios enormes com 1000 andares. E esses andares determinavam a classe social na qual elas estavam inseridas. E aqui a gente tem 5 jovens que são personagens principais, a gente não tem um principal só, e cada capítulo é na visão de um personagem desse. No início foi bem fraquinho, eu não tava conseguindo engatar muito na história, justamente por isso, porque a gente vê a visão de cada um deles, e a comparação desse livro é com Gossip Girl, então ele é bem assim... vibes fofoquinha mesmo, sabe? De você ir acompanhando a vida das pessoas e falando mal do que elas fazem. Principalmente porque a gente tem uma classe de elite aqui que é bem boba, assim. Mas no decorrer do livro, essas histórias vão se entrelaçando e vão sendo revelados alguns segredos bem tensos. E não tem como largar, não tem como largar. Até porque lá pro final vai acontecer uma situação bem pesada que me deixa muito triste, muito chocada com o final do livro e eu preciso da continuação, justamente por isso, mas ainda não comprei porque está cara. Mas enfim, leiam, vocês não vão se arrepender, principalmente para quem gosta de distopias, vai gostar muito desse livro, porque ele é bem interessante, tem muitos personagens cativantes, é uma história bem louca e vale muito a pena. O segundo livro que me deixou muito viciada, contrariando todas as expectativas que eu já tinha visto em outros canais, em outros Instagrams literários, foi Caraval. Esse livro é uma duologia, são 2 livros, que é o Caraval e o Legendário. E eu vi muita gente falando mal desse livro, assim, não mal de crítica construtiva, falando mal mesmo, descendo a lenha no livro. E eu pensei, por que não, né? Por que não conhecer Caraval pra saber o que tem de tão ruim nesse livro? E eu simplesmente só fui dormir quando eu terminei de ler, porque eu achei ele muito curioso. Acontece uma série de fatos que você também precisa chegar no final pra entender o que aconteceu, pra entender o grande mistério do livro. E assim, de forma geral, é um lugar que tem uma divisão bem aleatória, nisso eu concordo com as resenhas que eu já li. Uma divisão que não faz sentido nenhum, assim, pra história, não muda nada na história. E a gente tem 2 irmãs, que me lembraram vagamente Elsa e Ana, mas tudo bem.
E tem um espetáculo itinerante que se chama Caraval, e uma delas é louca pra ir no Caraval, até que ela consegue o ingresso pra ir, ela vai junto com a irmã e um outro carinha lá que elas encontram no meio do caminho. Só que essa irmã, que era louca pelo Caraval, some, e a irmã que tava acompanhando fica então desesperada aí à procura, né, da perdida. E o motivo por ela ter sumido, ele é muito louco mesmo, é aquele tipo de sentido que não faz sentido e você fica com vontade de matar os personagens, sabe? Mas ao mesmo tempo que é revoltante, é muito bacana a forma como ela vai conhecendo o Caraval, vai se conhecendo, vai despertando outros sentidos nela, outras emoções. Eu gostei muito desse livro, eu acho ele um ícone injustiçado. Eu não conheço outras pessoas que gostaram dele. Então, por favor, se você também foi um adepto de Caraval, comente pra eu não ser tão só no mundo. Quero muito ler a continuação dele também, porque eu não sei o que mais poderia reservar aí num segundo volume. Talvez seja bom, talvez não. Mas enfim, eu gostei muito desse aqui. E ele é ótimo. Gente, eu já falei desse livro algumas vezes aqui pra vocês. É o Pequenas Grandes Mentiras. E esse livro, ele me deixou extasiada. Eu gostei tanto dessa história, eu gostei muito dos sentimentos que me provocaram, eu gostei muito da discussão que ele levanta. Se você ainda não conhece, caso você ainda não tenha assistido a série chamada Big Little Lies, que é, né, a tradução aqui do nosso livro, ele conta a história de 3 mulheres e conta os dramas, as batalhas que cada uma dessas mulheres enfrentam. E é um livro muito atual, tem uma discussão muito atual, fala sobre violência doméstica, fala sobre machismo, fala sobre dramas familiares, os dramas que a mulher normalmente enfrenta no seu cotidiano, fala sobre os dramas de uma mãe que tem problema com a sua filha adolescente, enquanto o pai, que foi quem abandonou a família toda, é o herói da filha. Enfim, é um livro muito forte que traz assim muitas reflexões mesmo, e ele prende do início ao fim. Ele tem um crime que acontece aqui, mas eu acredito que não tenha sido esse o ponto central. O que fez me prender mesmo do início ao fim foi realmente a história da vida dessas pessoas, que é muito comovente, e a maneira como elas lidam com esses problemas foi algo realmente maravilhoso. Então, se você ainda não leu, se você ainda não assistiu a série, que é igualmente boa, eu indico pra você com certeza. A escrita da Liane vai te prender tanto pela forma com que ela narra essa história, quanto pelo enredo maravilhoso que ela criou. Então, é uma dica que você tem que ler de verdade. Bem, o segundo livro de uma série de romance de época é o segundo livro dessa série, na verdade, chama-se Algo Maravilhoso, da Judith McNaught, acho que é assim que fala o nome dela. E engraçado porque eu estou... Engraçado eu estar indicando esse livro aqui, já que o primeiro foi, assim, uma das piores leituras que eu fiz na minha vida. E eu pensei que eu jamais daria indicação de um livro dessa autora, e por incrível que pareça, os 2 livros de uma mesma série me causaram impressões muito diferentes. Nesse nós conhecemos a Alex, que é uma menina romântica, que tem uma ideia, assim, de que ela nasceu pra fazer diferença no mundo. E, ao mesmo tempo, ela é uma mulher muito forte, porque o seu pai morreu quando ela era mais nova, e ela acabou sendo o esteio da família. E acabou sendo, sabe, aquela pessoa que vai caçar pra conseguir comida pra casa e tal. A mãe entrou numa depressão, ficou meio apática de todo mundo, ficou lá no quartinho dela, no cantinho, na bolha que ela criou pra se defender de, sei lá, da dor que ela sentia. E aí acontece realmente algo extraordinário na vida da Alex, e ela acaba conhecendo um carinha, claro, né, como nós conhecemos em romances de época, um tal do libertino, que ela acaba... Bem, eu não vou contar mais, porque senão vou dar spoiler, mas a gente já sabe o que a gente pode esperar nesse tipo de romance. O que eu mais gostei, na verdade, foi o que eu achei inesperado, porque o primeiro livro eu não tive uma sensação muito boa, apesar deles terem histórias bem parecidas. A maneira como a autora conduz as atitudes que a mocinha vai tomando ao longo do livro, lidando com as situações, é realmente encantador. Foi algo assim que aqueceu meu coração e que me fez tirar toda aquela primeira impressão que eu tinha tido do primeiro livro, que foi muito negativa, muito mesmo. Mas eu vou falar mais sobre essa série mais adiante. Mas de antemão eu já adianto pra vocês que é um livro que a gente não tem vontade de largar, até porque romance de época é aquela escrita bem levinha, que a gente vai lendo, vai passando as páginas. São livros de 300, 400 páginas, a gente vai lendo que a gente nem percebe. Quando a gente vê, já chegou no final. E assim, não é nada muito surpreendente, mas é uma história que a gente vai aproveitando ao longo da leitura. Então, são essas as minhas dicas hoje pra vocês. Bem, gente, eu já li alguns livros aí em apenas uma noite, porque, sério, às vezes bate aquele vício na leitura e você fica lá preso e não consegue fazer mais nada só lendo. Mas eu tentei não ser repetitiva de indicações que eu já tivesse dado em outros livros anteriores. Não sei se eu consegui fugir, né, mas vamos lá. A minha primeira indicação é O Silêncio das Águas, da Brittany... Eu não vou nem conseguir continuar falando, é da Brittany.
Nós temos inclusive intimidade, chama ela assim. Esse livro faz parte de uma série Elementos, são 4 livros. Se não me falha a memória, esse aqui é o 3º. E aí eu tava precisando de uma leitura bem leve, assim, romance e tudo mais, e eu comecei a ler ele. Eu lembro que eu comecei a ler ele fim de tarde, assim, sei lá, umas 6 horas. Só que, cara, a história me pegou muito de jeito. Então, eu não larguei o livro, passei a noite lendo, a madrugada lendo, só larguei quando terminei. E eu adorei demais, sério. Não sei se por causa da empolgação do momento e tudo, mas eu gostei muito. Gente, eu confesso que a única lembrança séria que eu tenho desse livro é que, como eu já falei, eu gostei muito. E que a protagonista, ela não falava. E assim é um pouco angustiante toda essa história dela no livro, sabe? O mocinho também não colabora, ele faz um monte de cagada. Mas em várias reviravoltas e... eu não vou falar, né? Tá, senão eu vou dar spoiler. Mas enfim, é muito legal, gente. Se tiver precisando de uma leitura rápida, leiam esse livro. O próximo livro que eu vou indicar aqui pra vocês é Mil Beijos de Garotas, que tem toda uma controvérsia também, tem gente que não gosta. Eu adorei. E eu chorei horrores, então imagina, além de eu ter ficado mó tempão lendo o livro, eu ainda terminei ele em prantos, tipo, cara inchada, olho vermelho, porque eu achei tão triste, eu me apeguei muito aos personagens e ao que eles tinham, apesar do rapazinho também ser um cagão às vezes. Eu acho punk, mas... Não, é sério, as meninas estão me zoando aqui que eu só leio o livro com o personagem cagão. Não é isso, tá? Mas realmente a história, ela me prendeu muito. Eu não sei se é porque ele era da Escócia, mas... Escócia não. Não, ele era da Noruega. Né? E na Escócia não é perto? Não é perto. Eu acho que Países Baixos. Dos Países Baixos, gente, é da galera de lá. Não sei se era da Noruega, se era da Escócia, enfim. Eu sou péssima em geografia, sempre fui, mas é por essa parte lá. Então, assim, é muito gracinha e ele tem aquela pegada trágica e dramática no final, realmente, confesso, mas eu gostei demais e... eu acho que eu cheguei a dar 5 estrelas pra esse livro. Momentos, né, gente? Mas que eu comentei, né? Se você muita gente leu, se você gostou, sim, se apaixonou ou não. Bem, a minha primeira indicação, assim como a Lu acabou de comentar, né? Os livros de romance de época, eles são de prender muito. Então eu resolvi colocar aqui o livro Um Sedutor Sem Coração, que é o primeiro dessa série, dos Havenews, que é o da Lisa Kleypas. Eu já conheci a Lisa antes pela experiência do Quatro Estações do Amor, que é a minha série favorita de romance de época. Então, quando eu peguei esse daqui, eu lembro certinho, assim, que foi meio que de tardinha. E eu não parei de ler enquanto eu não terminei. Terminei bem no meio da madrugada. Ele tem uma história, assim, que é muito interessante. É um carinha que ele recebe uma herança, um ducado, se eu não me engano. Então ele vai até, né, a propriedade pra conhecer um pouquinho, né, como era essa residência que ele acabou herdando. Pra quem já leu os livros da Jane Austen, né, Orgulho e Preconceito e outros livros dessa época, sabe que antigamente eram os homens da linhagem que recebia a herança, né? Não as mulheres. Mesmo as mulheres eram bem próximas, que nesse caso, por exemplo, quem morava nessa casa, quando o mocinho chegou, era a viúva do carinha que morreu e as irmãs dele, se eu não me engano, as 2 irmãs. Mas aí ele chega ali, elas estão meio assim, o que esse cara quer? Como é que a gente vai ficar agora? Então é bem legal, porque a mocinha, ela tem logo... Eu nem te conheço, mas já te odeio. Então é um livro que é bem romance, assim, de gato e rato. Ele, aos poucos, vai quebrando um pouquinho essa imagem dela. E eu acho que, apesar de ser um romance que acontece meio que cedo, mas só que é um romance, assim, que você vai percebendo nas pequenas coisinhas, assim. Ele já vai vendo... Com o tempo, logo ele acha ela até estranha, porque ela é muito dura, né, e tudo. Depois, lá pelo fim, você vai entender por quê. Mas ele vai percebendo aos poucos como ela é bonita, como ela tem um sorriso assim. Então foi um livro que foi me conquistando muito no decorrer da leitura. E tanto, né, como eu comentei com vocês, eu não parei enquanto não terminei. Já tenho os outros na minha estante. Estou muito empolgada pra terminar logo essa série e eu espero que os outros sejam tão fofos como esse daqui. Outra série que, pra quem acompanha a gente aqui no canal, já vai conhecer, porque... em muitos vídeos de leitura eu comento sobre ela. É a série Big Rock, dessa autora aqui, que é a Lauren Blakely. Esse daqui, eu resolvi pegar esse daqui pra simbolizar, porque ele foi o último que eu peguei da série. Pra quem não sabe, nós aqui do Literamigas temos parceria com a editora Fara, que é a editora que publica esses romances. Então, sempre que tem, eu lembro que quando tava faltando, eu descobri que tinha mais 2 volumes, ou seja, tem esse aqui mais um outro. Eu fiquei muito louca pra pegar logo. Logo que saiu lá, eu... solicitei logo bem rápido. Esses livros aqui, todos assim, eles têm algo em comum. Ou algum personagem é irmão de alguém, ou primo de alguém, ou sócio de alguém.
Então você vai sentindo uma familiaridade muito grande, assim, no decorrer dos livros. Mas eles também são livros que você pode ler independente por aí. No último que eu li, né, no caso eu não li esse daqui, mas o último que eu li, inclusive, foi o meu favorito. Porque o casal, ele é médico e ele quer morar numa casa nova em Nova York e não consegue. E ele acaba morando com a mocinha, que ele meio que conhecia mais ou menos, e que ela tinha acabado de perder a companheira dela de quarto. E aí eles vão se apaixonando, ela é doceira, ela vai falando do romance deles através das receitas. Então é uma leitura muito gostosa. Eu costumo falar nas resenhas que eu faço aqui dessa série que eles são livros free romance abusivo, que infelizmente é uma coisa que a gente encontra bastante nesse tipo de literatura, né, nos livros eróticos. E esse daqui é totalmente fofo, leve, engraçado, dou muita risada lendo esses livros. Então é uma série que todos os livros que eu pego eu vou e leio, enquanto eu não termino eu não solto. Então estou muito empolgada para ler muitos livros ainda dessa autora. Ela é muito fofa, então se você tá querendo algum livro de romance erótico, né, hot, meio assim picante, pode apostar nessa autora que é sucesso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui com a gente. Se você tem algumas outras sugestões também de livros que a gente pode devorar desse jeitinho, conta aqui. E se você gostou de algum desses livros e quer também ler, né, quer ficar noites em claro lendo essas maravilhas, não deixe de utilizar o nosso link da Amazon, que já está aqui embaixo no box de informações. Você comprando com esse link vai estar ajudando a Literamigas com uma pequena comissãozinha que a Amazon dá. E sem pagar nada mais por isso, né? Que coisa maravilhosa. Importante. Por favor, não deixe de curtir esse vídeo. Não vai embora antes de curtir, ainda dá tempo. Curtiu? Peraí que a gente tá esperando. Já? Tchau.